As leis ponderais feitas por Lavoisier, Proust e Dalton são fundamentais para se estudar os cálculos químicos e a estequiometria. Eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Esse vai ser o tema então dessa nossa aula. Vem comigo! Agora chegou a vez da gente falar das leis ponderais, que são as leis de Lavoisier, Proust e Dalton. Vamos à aula. Primeiro a gente vai começar falando de Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, que em 1785 falou a seguinte frase, muito conhecida: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier nasceu na França em 1743. Ele é considerado o pai da química moderna. Em 1794 foi condenado durante a Revolução Francesa à guilhotina e morreu aos 50 anos, muito jovem, né? O que Lavoisier falou? A lei de Lavoisier é considerada a lei, é chamada, da lei da conservação de massas. Ele constatou que num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes antes da reação era igual à soma das massas dos produtos após a reação, ou seja, a massa se conserva. Concluiu que a massa dos reagentes não se perdiam, apenas se transformava em produtos. Podemos generalizar a lei de Lavoisier da seguinte forma: numa reação genérica A mais B formando C e D, num sistema fechado, a massa de A mais a massa de B tem que ser igual à massa de C mais a massa de D. Vamos a alguns exemplos. Está aqui, na reação. Hidrogênio mais oxigênio formando água. Então a massa dos reagentes, o somatório da massa dos reagentes, tem que ser igual ao somatório da massa dos produtos. Então está aqui, hidrogênio, 2, né? Então 2 vezes 2, hidrogênio, mais oxigênio, O2. Então 16 vezes 2, 32. E do outro lado, H2O, 2 mais 16, 18. Hidrogênio tem a massa atômica 1 e oxigênio 16, lembrando, né? Então por isso dá 18, vezes 2 mol. Então tá aqui, 4 mais 32 no reagente e 2 vezes 18, 36 no produto. Então, como você pode observar, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso sempre acontece? Sempre acontece. Então tá aqui, uma reação ácido-base, uma reação de neutralização, formando um sal mais água. Então a massa dos reagentes, no caso ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio, é igual à massa dos produtos, sulfato de cálcio e água. Então tá aqui, vamos ver. Massa molecular do H2SO4, 98. Massa do CaOH2, 74. Então 98 mais 74, 172. E no produto, CaSO4, a massa, 136 gramas. Da água, 18 vezes 2, 36. 136 mais 36, 172. Então, como você pode ver, a massa é conservada. A massa do reagente é igual à massa do produto. Falando agora de Proust, Joseph Louis Proust. Toda substância composta é formada por substâncias mais simples unidas numa mesma proporção definida em massa. Vamos ver o que Proust queria dizer com isso. Ele constatou que existe uma proporção definida nas massas. Podemos generalizar a lei de Proust da seguinte forma: numa reação genérica A mais B formando AB com 3 experimentos. Então tá aqui, se você misturar 3 gramas de A com 15 gramas de B, você vai formar 18 gramas de AB. Esse foi o resultado experimental. Se você misturar 9 gramas de A com 45 gramas de B, você vai encontrar 54 gramas de AB. O outro resultado experimental. Você misturou o A e o B e está medindo o que você está encontrando no produto, no final da reação. Se você misturar 18 gramas de A com 90 gramas de B, você vai obter 108 gramas de AB. Então, qual é a razão para cada experimento? Então, está aqui, 3 para 15 para 18.
Se você dividir pelo menor, né? 1 para 5 para 6, ou seja, 1 grama de A para 5 gramas de B, formando 6 gramas de AB. E a mesma coisa acontece nos outros casos. Aqui, ó, 9, 45, 54. Dividindo por 9, ó, 1. Dividindo por 9, 5. Dividindo 54 por 9, 6. A mesma proporção. Então, sempre você vai encontrar essa proporção. Olha o outro caso aqui, ó, 18, 90, 108. 18, 90, 108. Se você dividir pelo menor, você vai achar a mesma proporção, 1 para 5 para 6. Logo, percebemos que para formar o composto AB, a proporção que deve existir entre a quantidade de reagentes é sempre 1 para 5 para 6. Foi essa sacada de Proust. Então, a lei dele é chamada das proporções definidas. Vamos botar um exemplo prático. Tá aqui, ó, a formação da água. Se a gente fizer uma experiência, colocar 1 grama de hidrogênio, eles vão reagir com 8 gramas de oxigênio e vão formar 9 gramas de água. Então a proporção é 1 para 8 para 9. 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. Numa segunda experiência, se a gente colocar 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, vão resultar em 18 gramas de água. 2 para 16 para 18, que é a mesma proporção 1 para 8 para 9. Numa terceira experiência, 20 gramas de hidrogênio são combinados com 160 gramas de oxigênio e vão formar 180 gramas de água. Então 20 para 160 para 180, que é 1 para 8 para 9. Sempre segue essa proporção. Então, essa proporção vai ser 1 hidrogênio, 8 gramas de oxigênio para 9 gramas de água. Beleza? Agora eu vou pedir para você dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser comunicado a respeito do lançamento de nossas videoaulas. Vamos falar agora de Dalton, John Dalton. Dalton foi um cientista muito importante para o homem. Quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Então está aqui, ó, a lei de Dalton. Dalton foi chamada de lei das proporções múltiplas. Dalton desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, retomando a ideia dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, que falaram a respeito do átomo. Ele estabeleceu a primeira teoria atômica, com os seguintes postulados. Toda a matéria é formada de minúsculas partículas esféricas e maciças, denominadas átomos, que não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Postulado 2. Os elementos são formados por átomos isolados iguais, com mesma massa e tamanho, sendo eles indivisíveis. Terceiro postulado. A combinação de diferentes átomos numa proporção de números inteiros origina substâncias diferentes. Então, os postulados de Dalton, eles explicaram as leis ponderais de Lavoisier e Proust. Vamos para um exemplo. Dalton observou experimentalmente que a massa fixa de um dos elementos de uma reação pode se combinar com diferentes massas de um segundo elemento, formando diferentes compostos. Porém, que essas diferentes massas sempre permaneciam numa proporção definida, de onde veio o nome proporções múltiplas. Então vamos ver aqui 4 experimentos, com a massa de nitrogênio fixa. Se você reage com 16 gramas de oxigênio, você forma um N2O, uma proporção de 2 para 1. Se você colocar uma massa dupla aqui de oxigênio, duplicar isso aí, de 16 para 32 gramas, você vai formar o N2O2, outra substância, uma proporção de 2 para 2. Aumentando a massa de oxigênio, agora 48 gramas, você forma o N2O3, uma proporção de 2 nitrogênios para 3 oxigênios. Se você aumentar mais a massa de oxigênio para 64,
Então você vai formar o composto N2O4, que é uma proporção de 2 para 4. Então, uma massa fixa de nitrogênio, aumentando a massa de oxigênio, você forma compostos diferentes. Bom, então a gente está finalizando então a aula sobre leis ponderais. Até uma próxima videoaula. Bons estudos. Tchau, tchau. Então a gente está chegando no fim da aula sobre leis ponderais. Espero ter te ajudado. Assista a nossas outras aulas sobre estequiometria e até uma próxima. Bons estudos!